Olá, gente. Tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos aqui nesse evento, no primeiro Congresso de Doenças Emergentes e Reemergentes no Brasil. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse evento. Meu nome é Túlio Alves, eu sou enfermeiro, e eu estou abrindo esse momento, esse evento tão importante, nesse período em que a gente está em pandemia e muitas doenças emergentes estão surgindo, na verdade, e estão adoecendo a nossa população. Então, eu queria, primeiramente, agradecer ao convite da comissão organizadora, em nome do Dr. Paulo, agradecer a participação de cada um de vocês. Espero que hoje, nessa tarde, vocês aproveitem os milhões de palestrantes, né? A gente sendo bem, como é que eu posso dizer assim, otimistas. Então, os palestrantes, vocês vão ter uma tarde, né? Também no início da noite, de muitas palestras, muitas trocas de informações, aprendizado. A gente também aprende estando junto com vocês. Então, sejam bem-vindos. Espero que o ano que vem, esse nosso segundo evento, seja presencial em algum lugar desse país, e que eu possa encontrar vocês e dar aquele tão caloroso abraço que a gente sempre gosta, né? Que a gente necessita, de trocar esse carinho, de trocar essa energia, tá certo? Então, aproveitem, anotem informações, peguem contato dos palestrantes, façam valer a pena aquele investimento que vocês fizeram, não só financeiro, mas de tempo também, muito importante. A gente está se capacitando sempre, principalmente quando a gente é um profissional de saúde, seja enfermeiro, nutricionista, médico, terapeuta ocupacional, físico, psicólogo, seja qualquer especialidade de formação que você tenha. Mas é sempre importante você capacitar e entender que essas doenças, as doenças emergentes e reemergentes que vão ser abordadas hoje e durante esse evento, são de muita importância para a saúde pública do nosso país, tá certo? Então, vamos começar a nossa apresentação. Chega de conversa, porque vocês vieram aqui para a gente poder trocar informações, trocar ideias, e vocês também saírem muito ricos. Além do certificado, né, também vocês saírem ricos de, como é que eu posso dizer, de conhecimento, tá bom? Então, eu vou aqui colocar minha apresentação para vocês, tá? Desde já, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem participando desse evento com a gente, tá bom? Só um momento. Deixa eu pegar aqui minha apresentação para eu iniciar isso com vocês. Está aparecendo. Pois bem, eu sou Túlio Paulo, eu sou especialista em saúde da família, então sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso de Doenças Emergentes e Reemergentes no Brasil, que é o CODERCIL, é o primeiro CODERCIL. Então, a gente vai ver hoje os aspectos socioculturais da tuberculose no Brasil, tá? Então, meu nome é Túlio Paulo Alves da Silva e eu falo aqui da cidade do Recife. Então, quem sou eu, um pouquinho para vocês me conhecerem e entender um pouco da minha trajetória? Eu sou bacharelado eu tenho bacharel em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória. Eu sou especialista em saúde pública com ênfase em PSF, pelo INESP. Sou especialista em saúde da família, foi onde eu fiz a minha residência no início. Sou mestrando em políticas públicas, terminando agora em outubro. Eu sou professor do curso de bacharelado em enfermagem da Unifacol, ao qual eu leciono 3 disciplinas, que é a parte de infectologia, saúde coletiva 4 e saúde da criança. Coordeno um curso no interior do estado. Sou enfermeiro assistencial da UPE, do Oswaldo Cruz, e sou enfermeiro regulador do hospital de referência aqui do Covid-19. Aqui tá as minhas redes sociais para vocês me seguirem, tá? @enfitulio, e o meu e-mail é tulio.alves@unifacol.edu.br. Qualquer coisa, entre em contato com esses endereços, tá? E aí eu vou trazer para vocês informações, notícias, compartilhar algo com vocês. Então, meu Instagram é esse, @enfitulio. Aproveita, vai me seguir lá, tá certo? Vai publicar o que vocês estão achando desse evento e me marque. Eu sempre costumo repostar. Além disso, no meu Instagram também eu boto milhões de informações, sejam de residências, dica para residência, dica para concurso público, questões de SUS, questões específicas de enfermagem. Então, meu Instagram é muito rico de informações de como tentar um processo seletivo da residência, como se preparar para o mestrado, qual a carreira escolher na área de enfermagem. Então, tudo isso eu vou botando coisas no meu IGTV e vou gravando também alguns stories. Chega de conversa e vamos falar um pouco da história da tuberculose no Brasil. Então, quando a gente vem falar das doenças emergentes e reemergentes, a gente sempre tenta associar a hanseníase e a tuberculose, porque, na verdade, elas são as que têm uma maior incidência no nosso país e também é uma doença historicamente muito antiga, não só no Brasil, mas no mundo. Mas, em compensação, a gente vai entender um pouco dessa perspectiva que eu vou trazer para vocês, tá?
Então, vamos lá. Então, a história da tuberculose no Brasil. Primeiro, a gente vai trazer um pouco da nossa colonização, que é uma colonização portuguesa que estabelece no Brasil. E aí tem esses jesuítas que vêm para o Brasil, e com isso, a gente vai ter os colonos que vêm infectados, e é conhecido pela peste branca. Então, já existiu na história do país a peste negra, também existiu a história da tuberculose. Né? O início da tuberculose no país, ele dá conhecido como a peste branca. Por quê? Porque era uma doença que infectava as pessoas e eles não sabiam o que era que causava isso. Nas pessoas, eles não sabiam que existia o bacilo, como a gente conhece, né? A micobactéria. Então, tudo isso está correlacionado a essa questão da nomenclatura de peste branca. Foram se passando os tempos, eles quando se instalam no Brasil, quando eles começam a desvendar o nosso país, eles vão estar tendo contato permanentemente com os índios, que aí esses índios começam a adoecer e vai causando muitas mortes. Mas eles não entendem por que estão causando essas mortes. Eles entendem que essas pessoas estão morrendo, esses nativos estão morrendo, que seriam os índios, e eles não entendem o porquê que eles morrem. Então, também naquela época, com o passar do tempo, tinha moradias insalubres, tinha uma escassez de diagnósticos. Então, assim, se hoje a gente acha que a tuberculose, se hoje a gente tem certeza que a tuberculose ela é tratada, ela tem seu diagnóstico, é de baixo custo. A atenção básica faz isso constantemente, tem o seu eixo na saúde da família, faz perfeitamente. A gente não entende porque ainda hoje a tuberculose não foi extinta, né? Ela não deixa de existir. Então, sempre tem, a gente vai entender um pouco por quê. Porque tanto é algo histórico, quanto algo social, também quanto algo cultural no nosso país. Então, existem as moradias insalubres, a escassez de diagnóstico para a tuberculose, até também na evolução do país, na evolução da saúde pública. A gente, na grande maioria, não compreendia o que isso acontecia. Então, quando a gente pega a linha histórica do Brasil e vem trabalhando essa questão do passar do tempo, a gente entende que, no início da tuberculose, para o passar do tempo, a gente tem uma linha histórica. E o que que essa linha histórica trouxe aprendizado para a gente? O que é que os nossos governantes fazem nessa linha histórica? Porque o Estado tem muita importância nisso. A gente vai entender um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, tinha a escassez desse diagnóstico e tratamento e acesso aos serviços de saúde eram ineficazes, tá? Uma outra coisa também que poderia trazer nessa perspectiva histórica era a ausência da comida. Então, existe o padre Manuel da Nóbrega, ele chega no Brasil em 1549, e ele é o primeiro indivíduo conhecido que portava tuberculose no país, no nosso país. E aí, o que, segundo o Maciel, né, o estudo de Maciel, que traz esse recorte histórico da tuberculose do Brasil, o que é que Maciel traz? Dentro de uma das cartas que Padre Manuel da Nóbrega escreve para a coroa portuguesa, ele diz que os índios, ao serem catequizados, para que a gente tenha um processo religioso envolvido nessa questão do Brasil, eles adoecem, na maior parte, com escarro, tosse e febre. Muitos cuspindo sangue, a maioria morrendo em deserção das aldeias. Algumas coisas a gente pode ser tratado aqui nisso especificamente. A gente percebe que a tuberculose no Brasil não existia, então a tuberculose ela vem trazida, né, no período da colonização. Primeiro ponto para a gente abordar nisso, né, que é essa questão da tuberculose trazida de fora na colonização. Segundo, a gente percebe-se aqui também a sintomatologia, que até hoje faz parte do nosso convívio, do nosso dia a dia. Quem é enfermeiro de atenção básica sabe muito bem. Se eu chegar aqui para vocês e perguntar quais são os sintomas, qual é a sintomatologia da tuberculose, todo mundo vai saber responder. Então, aqui a gente traz uma questão maior, a questão do escarro, a tosse, a febre e o sangue. Então, a gente já traz o início da nossa sintomatologia, além dos outros que a gente conhece, né? Que é aquele da perda de peso, o suor frio. Então, e vão morrendo, acabando com as suas gerações. Então, quando a gente vê esse processo histórico da tuberculose, é importante atentar a isso, tá? Então, o tempo vai passando, o processo histórico do nosso país, ele vai passando, e aí a gente entra na Revolução Industrial. Então, vem a epidemia de TB no Brasil e vai tornando-se uma realidade na maior parte das cidades. Ou seja, ela sai da capital do nosso país, ela sai apenas das capitais do Brasil e começa a se instalar nas cidades do interior, ou seja, começa-se a surgir a tuberculose em vários locais do nosso país. E aí ela vai sendo denominada de a praga dos pobres. Trazendo ênfase a essa praga dos pobres, a gente entende que
Por isso que a tuberculose ela é tão estigmatizada. Minha gente, eu preciso só dizer quando ela é tão estigmatizada no país. Por quê? Porque quando a gente traz essa questão da praga dos pobres, esse estigma, ele se repercute por muitos e muitos anos. E até hoje, atualmente, a gente acha que apenas quem tem tuberculose é aquelas pessoas que moram em lugares insalubres, são aquelas pessoas que não têm condições de renda, e, na verdade, aquelas pessoas que estão mercê às políticas públicas do Estado. Mas, na verdade, primeiro, todo mundo está mercê a políticas públicas do Estado, seja ele rico ou pobre, seja ele em diversas condições sociais que são existentes no nosso país. A gente sabe que a gente tem uma desigualdade social muito grande. Somos um dos países que tem a maior desigualdade social e a maior carga tributária. Então, na verdade, os pobres eles não se tratavam. Na verdade, não tinham diagnóstico, eles não tinham acesso aos serviços de saúde. Até nisso, com a criação do Sistema Único de Saúde, com a Constituição, em 1988, a gente entende que o acesso à saúde é um direito garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado prover essa saúde. E aí é que se começa a dar grandes passos para poder ter um controle, que eu boto entre aspas, da tuberculose no nosso país. Então, por isso que tem esse estigma de que a tuberculose necessariamente se associa a pessoas de baixa renda. E na grande maioria não é, tá, gente? Pelo contrário. Então, a gente pode ver essa questão no nosso país. Só um momentinho, gente, para eu pegar aqui o meu carregador, tá? Eu esqueci de botar o carregador no meu computador e aí vai descarregar e a gente não vai conseguir terminar esse vídeo. Vocês sabem que tudo gravado é assim, né? Tem todas essas questões, né? Então, voltando ao nosso conteúdo, tá certo? Então, quando a gente tem essa questão da praga dos pobres, sempre atentem a isso. Atentem a que essa praga dos pobres, ela tem um início na Revolução Industrial e também ela vem passando por vários anos e chega na atual condição que a gente está no Brasil, de ser o quê? De ser uma doença associada a pessoas de baixa renda, que não é. Na minha história clínica de atenção básica, eu percebo que várias pessoas têm tuberculose, mas na grande maioria ela se propaga naquelas pessoas que não têm condições. E a gente vai ver aqui que pessoas moram muito aglomeradas, né? Nessa pandemia, a aglomeração é o que mais vem falando, evita aglomeração, inclusive dentro de casa. Mas como é que a gente vai trabalhar essas pessoas que elas não têm espaço, elas não têm direito à moradia? Por isso, quando eu falo falar saúde, é falar de todas as políticas públicas possíveis que existem no nosso país. Porque não é só a questão de oferecer o tratamento, tá? Oferecer o diagnóstico, mas oferecer uma moradia digna, oferecer uma alimentação digna, oferecer acesso à renda, oferecer acesso à educação, porque são vários fatores que influenciam. A gente vai ver aqui um pouco de determinação social na frente. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em tuberculose e ver essa questão dos estigmas que são colocados para as pessoas que têm TB, são de classes sociais menos favorecidas, é histórico. Tem uma história por trás disso, e isso se dá na Revolução Industrial, tá certo? Então, a tuberculose no Brasil do século XXI, do século XX, na verdade. A TB no século XX, ela se caracterizou por altas taxas de mortalidade até o final dos anos 1940. Então, a TB sempre esteve em alta, mas na grande maioria a gente não via a presença do Estado. Então, a presença do Estado foi que causou muitos danos, a ausência do Estado foi que causou muitos danos a essas pessoas. Então, a ausência efetiva do poder público, como eu já coloquei aqui, as políticas públicas elas são importantes para garantir os direitos constitucionais que a gente tem, mas que na grande maioria há ausência desse Estado. E pelo contrário, a gente vai entender que após a Constituição, a gente vê muita garantia, mas na verdade garantias que estão tentando ser retiradas nessa nova política que a gente está vivendo. Então, a gente existe, foram fundadas a Liga Brasileira contra a Tuberculose, no Rio de Janeiro, a atual fundação, a TUF de Paiva, e a Liga Paulista contra a Tuberculose, em 1899. Por que foram ligadas essas ligas? Já que existia a ausência do Estado para fazer o diagnóstico, tratamento e controle da tuberculose, alguns médicos, eles se sentiam na obrigação de oferecer saúde a essas pessoas que não tinham condições de ter acesso. Né? Então, a gente está falando aqui antes da Constituição, antes da criação do Sistema Único de Saúde.
Então, quando eu sempre digo aos meus alunos na faculdade, defendam o SUS é o nosso plano público de saúde, o SUS é o nosso maior sistema de saúde, as pessoas invejam o sistema único de saúde do Brasil, e eu sempre digo, a nossa saúde, ela não é ruim, na verdade, ela é subfinanciada, ela tem um financiamento crônico, primeiro ponto, e a gente tem péssimos gestores, e na grande maioria querem retirar da saúde e investir em outras áreas. Então, o capital da saúde fala mais alto. Então, essas ligas vêm, como tem a ausência do poder público, as ligas vêm suprir essa ausência do poder público, e aí eles começam a atuar na tuberculose no Brasil. Com o passar do tempo, eles tinham 3 focos principais nessas pessoas com tuberculose. Primeiro, era campanhas de educação sanitária. Segundo, era atendimento aos pobres, porque eram as pessoas que não tinham acesso à saúde. E era a criação de centros de acolhimento. Esses centros de acolhimento eram hospitais de referência, as famosas saúde da família, que sempre existiu, mas não tinha esse nome, não tinha esse modelo, não tinha uma política específica para isso, tá certo? Então, a criação desse centro de acolhimento era para acolher essas pessoas com sintomas de tuberculose, diagnosticar essa tuberculose, tratar essa tuberculose e depois devolvê-las à sociedade. Então, eles existiam, tinha até assim, na história da tuberculose, eles criavam um sanatório, mas não era que elas tinham algum problema de saúde mental. Pelo contrário, era que eram pessoas que elas se tratavam primeiro, ficavam isoladas, todo mundo entende do isolamento por aerosóis, da TB, então elas ficavam isoladas, eram tratadas e depois eram devolvidas à sociedade. Era literalmente assim como eu estou falando para vocês. Então, as ligas foram muito importantes para reduzir essas taxas de mortalidade, mas eram muito difíceis porque tem a ausência do Estado. Então, a tuberculose, ela se inicia efetivamente com Oswaldo Cruz, que era então diretor-geral de saúde pública no início do século XX. Então, o poder público começa a entrar nesse eixo, a entrar realmente, a dar atenção às pessoas com tuberculose no finalzinho do século XX. Então, a reforma de Carlos Chagas, como foi, a qual dá o início em 1920, né? Então, a gente sabe que Carlos Chagas traz uma reformulação na saúde pública do país, então ele vem fazendo ele traz uma fase de maior comprometimento do Estado no controle da TB. Se inicia-se com Oswaldo Cruz e depois vem dando uma grande continuidade com Carlos Chagas em 1920. Por que eles começaram a fazer isso? Porque começou a ter uma cobrança muito grande. A gente sempre traz a Revolução Industrial, então, na verdade, o capital denominava o que eles queriam trazer o foco. Então, eles percebiam que muitos dos seus funcionários estavam se ausentando por tuberculose, na verdade, eles morriam de tuberculose, contaminavam outras pessoas, então eles estavam começando a não ter mão de obra. Então, até nisso, o lucro visava. Então, o Estado começa a entrar em cima dessa tuberculose no país. Em 1997, a gente tem a introdução da vacina BCG nos recém-nascidos, e a gente sabe a importância da BCG nos recém-nascidos até os 5 anos de idade. Então, a gente sempre atenta, até inclusive nos adultos também, né, para proteger contra as formas mais graves da tuberculose. Nos adultos, a gente também tem essa questão da vacina BCG, então veja que a BCG é muito antiga. Então, quando eles introduzem a BCG, é uma das primeiras campanhas que são feitas de vacina no país. Assim, tem outras também, mas a gente tem a BCG vindo no foco desse da tuberculose, tá certo? Em 1930, a gente começa a capacitar os profissionais de saúde e começa a implementação do exame de imagem. Ele era um exame muito simples, que na grande maioria era um raio-x de tórax, da qual a gente sempre faz, um raio-x de pulmão, né? Mas era um raio-x de tórax para avaliar as infiltrações de dados que eram ocasionadas no pulmão pela tuberculose. Mas aí depois esses exames foram mudando, foram entrando exames de escarro, foram entrando entre outros exames, inclusive atualmente tem um novo, como se fosse um teste rápido para a tuberculose, e que a gente vai ver os boletins do ano de 2019, que foi publicado em 2020, e a gente vai ver a importância desse diagnóstico mais preciso nas tuberculoses, tá? Então, a gente vai entrar aqui nos dados epidemiológicos da TB no Brasil. Eu não trouxe todos, eu trouxe alguns para a gente poder entender. Então, aí no gráfico que está aparecendo para vocês, a gente está trazendo o coeficiente de incidência de tuberculose geral e por faixa etária no Brasil, tá? Por 100 mil habitantes, de 2010 a 2019. Eu não sei se o mouse está apontando aí para vocês. Eu vou tentar ver aqui. Tá, né? A gente tem um mouse aqui, pronto. Ó. Então, vamos atentar aqui esse mouse. Essa linha azul, tá? É a média do Brasil. Então, em 2010, sempre peguem aqui, né? Aqui embaixo
a gente tem a questão das colorações das linhas, tá? Estão seguindo o meu mouse. Então, o azul é a média nacional, tá? Essa corzinha que um laranja, eu acho, é menores de 10 anos, um cinza é de 10 a 64 anos e o amarelo é de 65 anos ou mais. Então, de 2010 para 2019, a gente vê como a tuberculose vem acometendo a nossa população. Então, são as taxas de incidência que a gente traz no nosso país. Então, a taxa de incidência no nosso país, ela vem passando por aumento, ela vem declinando levemente, tá? E depois ela sobe um pouquinho em 2018, e tem uma grande queda de 2018 a 2019, tá? Vamos ver como é que esse boletim vai vir nos próximos anos, sabendo que esse ano é um ano de pandemia, é um ano ao qual a gente não está dando tanto foco às doenças emergentes e reemergentes no Brasil, principalmente por foco na hanseníase e tuberculose. Então, a atenção básica, ela fechou por um tempo. E aí, quando ela voltou com foco na pandemia, tá certo? E depois disso, o que acontece? Ela começa a voltar aos seus serviços normais. Então, a pergunta que eu trago para vocês, a reflexão, será que as pessoas que estavam sendo tratadas continuaram seus tratamentos? Será que elas foram buscar suas medicações? Será que os agentes comunitários de saúde realmente estavam acompanhando essas pessoas? Então, essas perguntas, essas reflexões, vocês podem trazer para vocês, mas eu acredito que a resposta dela virá mais lá na frente, tá? Então, trazendo a linha nacional, a gente tem 39,2% dos casos no ano de 2019, tá certo? São os anos de diagnóstico. Quando a gente traz a população menores de 18 anos, a gente traz no ano de 2010, ele tinha uma incidência de 4,2 a cada 100 mil habitantes, e a gente vê um acréscimo de 5,7 no ano 2019. Então, a gente entende que menores de 10 anos, quando começam a se infectar por tuberculose, é sinal que tem um adulto com TB e a gente não está sabendo tratar esse adulto. E a gente precisa ter muito cuidado nisso. É a nossa pessoa zero. A gente precisa descobrir essa pessoa zero. Porque se eu tenho crianças menores de 10 anos com TB, e eu sei que tem uma profilaxia das formas graves da tuberculose pela BCG, eu não estou dizendo que ela não vai pegar tuberculose, mas pelo menos protege contra as formas graves de tuberculose, tá? E aí a gente vê um aumento, né, nesse coeficiente de incidência. Então a gente precisa se perguntar por que crianças menores de 10 anos está tendo esse aumento de incidência no nosso país. Quando a gente vai pegar aqui de 10 a 60 anos, a gente vai pegar aqui, ó, então, de 10 a 64 anos, tá certo? A gente vai pegar aqui essa linha, que ele vai ficar entre aqui e essa linha mais ou menos aqui. Quando a gente traz de 10 a 64 anos, a gente vai trazendo que ela vem trazendo uma margem, tá? Na verdade, minha gente, desculpa, no Brasil, a gente está com a linha que eu não tinha visto aqui. A gente está com 35. Só recapitulando para vocês. Então, quando a gente está trazendo aqui por 100 mil habitantes, a gente traz a média nacional, que era de 37,5 e chegou a 35. A gente traz a média de menores de 10 anos, que é de 4,2 e 5,7. A gente traz a média de 10 a 64 anos de diagnóstico no Brasil, a nossa incidência, que era de 40,2, foi para 39,2, e a gente tem 65 anos ou mais, que era de 45,7 e foi para 39,7. Então, há uma taxa de redução da tuberculose, mas ainda o pessoal, as pessoas de 10 a 64 anos, 65 anos ou mais, ele tem a taxa maior do que a taxa nacional. Então, isso é um dado agravante. A gente precisa se atentar. Quando a gente compara as taxas com a taxa nacional, a gente tem uma alta taxa de incidência nessas populações a qual eu já disse a vocês. Quando a gente traz a taxa isoladamente, como eu digo para vocês, de 10 a 64 anos, a gente tem uma redução comparando ao ano de 2010. Então, mais ou menos 9 anos, a gente entende que as taxas de 10 a 64 anos, 65 anos a mais, comparada com a taxa nacional, elas ainda estão em alta. Mas quando a gente compara a taxa isoladamente de 10 a 64 anos, 65 anos a mais, e a taxa de menores de 10 anos, comparado com o ano de 2010, a gente vê que houve um aumento nos menores de 10 anos e a taxa de incidência, ela vem reduzindo gradativamente nas populações de 10 a 64 anos, de 10 a 65 anos, tá certo? Aqui no outro gráfico, a gente tem um mapa do Brasil. E aí aqui a gente vê casos por 100 mil habitantes.
Então, a gente vai ver as nossas zonas quentes. Quais são os estados com zona quente? Os estados com zona quente são os estados onde está em vermelho, tá certo? Existe também os estados em zona mediana, que é esses daqui na questão rosa, e existem os estados frios, que são esses em branco. Então, quando a gente vê um pouco do norte, a gente vê aqui o Acre, né, com a zona quente de tuberculose, tá bom? A gente vê o nosso estado de Pernambuco numa zona mediana, mas é importante lembrar que mesmo por ser uma zona mediana, a gente está próximo ou acima da média nacional, tá? Então, é sempre importante focar na média nacional para a gente poder focar nas nossas ações. Então, é muito importante a gente atentar a isso. No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 73.864 casos novos de tuberculose. Quando a gente traz o coeficiente de mortalidade por tuberculose, a gente vê a taxa nacional, tá? E a gente vê também por região. Então, é só você saber onde é o seu estado e vir aqui no mapa do Brasil. Quando eu trago para vocês a questão da média nacional, em 2009 era de 2,5. E em 2018, a gente está em 2,15. Então, houve uma pequena redução, mas houve uma redução. Mas, na verdade, em 2018, foram registrados 4.490 óbitos em decorrências da doença no Amazonas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Acre. A gente percebe que há um índice maior dessas mortes, que estão acima da média nacional, próximo ou acima da média nacional. Sempre que vocês quiserem ver um parâmetro do estado de vocês, não compare com outro estado. Na grande maioria, a gente compara com a média nacional. Por quê? Porque se o nosso estado estiver acima da média nacional, tem algo grave acontecendo. Então, a gente precisa entender por que essas pessoas estão morrendo ainda de tuberculose no Brasil. Sabendo que a gente tem tratamento, a gente tem cura, a gente tem um diagnóstico, a gente tem grandes equipes de saúde das famílias capacitadas e formadas para atuar em tal. Quando a gente traz a proporção de casos de novos tuberculoses confirmados por critério laboratorial no Brasil, a gente vê que realmente pode ter aumentado os novos casos no Brasil. Também isso não quer dizer que seja algo ruim. A gente pode ver de duas vertentes. A gente pode ver a vertente de que estão diagnosticando mais e, por isso, está crescendo os dados de pessoas diagnosticadas com TB, ou está tendo alguma coisa que está acontecendo, que a gente está tendo pessoas que estão sendo diagnosticadas com TB, mas não estão sendo tratadas. Então, a gente sempre tem que levantar essas posições. Ou aumentar o rastreamento da tuberculose, ou, na grande maioria, essas pessoas que têm tuberculose não estão sendo tratadas e elas estão espalhando essa tuberculose pelo nosso país. Então, tem essas duas vertentes. Mas o boletim explica que o aumento de tuberculose, o aumento do diagnóstico de casos confirmados de tuberculose no Brasil, ele tem uma explicação. Então, de 2010, a gente tinha uma média de 67,8 pessoas por 100 mil habitantes no Brasil, e a gente tem, hoje, no ano 2019, 72,2 média de pessoas diagnosticadas de TB no Brasil. E a explicação do boletim do Ministério da Saúde, que é um boletim atual, foi publicado esse ano, vem me dizendo que o aumento de 72,2% dos casos novos de TB foram diagnosticados laboratorialmente. Então, quer dizer que a gente está tendo um maior diagnóstico de pessoas pela tuberculose no Brasil, ou seja, a nossa saúde da família realmente está atenta aos sintomas, realmente está fazendo o diagnóstico correto, realmente estão tratando essas pessoas. Então, só uma informação aqui para vocês, a rede de teste rápido para tuberculose foi implementada em 2014, em que se observou o aumento na confirmação laboratorial dos casos, o que sugere uma qualificação no critério confirmado do caso TB em decorrência da incorporação do teste rápido molecular para a tuberculose, que é um teste novo, tá? Que é o TRM-TB, que é um teste molecular. Então, na verdade, o gráfico que a gente acabou de ver, que a gente percebe se um aumento de diagnóstico comparado ao ano 2010, comparado ao ano 2019, a gente vê que esse aumento não é nada mais, nada menos do que a gente tem uma confirmação laboratorial mais qualificada, mais frequente, mais incisiva, mais eficaz. E isso a gente tem que agradecer também, não só a quem faz o diagnóstico, tá certo? A questão laboratorial, mas também a questão dos profissionais de saúde que estão na ponta, estão atentos aos casos de tuberculose, e já estão chamando essas pessoas para os seus atendimentos
E logo de imediato, quando suspeita de tuberculose, a gente faz uma coleta desse carro ali na hora, na nossa primeira consulta, e marca para o outro dia de manhã, em jejum, para ele também fazer a nossa segunda coleta para confirmar. Então, na verdade, a explicação, segundo o Ministério da Saúde, segundo a Secretaria de Tuberculose do Brasil, eles dizem que o aumento de diagnóstico no nosso país está correlacionado com o aumento de uma maior qualificação, ou seja, de um maior resultado específico para a tuberculose, trazendo a implementação de 2014, que é o TRM-TB, que é o teste molecular para a tuberculose, tá certo? Então, a proporção dos casos novos de tuberculose diagnosticados na população privada de liberdade, que aqui a gente tem que ter um olhar focado para essas pessoas. Por que a gente tem que ter esse olhar focado? Porque elas são a nossa população-alvo também, já que a gente fala de determinantes sociais de saúde. Então, de 2010 para 2019, a gente vê que houve um grande aumento, um aumento muito significativo. A gente sai de uma média de 6,4% em 2010 e vai para 11,1% em 2019. Então, o que é que está acontecendo que vem aumentando? Será que foi o aumento pela questão do diagnóstico ou será que a população que é privada de liberdade, elas têm um maior contato, uma maior aglomeração? Então, a gente precisa entender esses gráficos para a gente poder planejar. A epidemiologia que eu trago para vocês é muito importante. Por que é importante? Para a gente poder efetuar as nossas ações. A gente não faz ações, a gente não faz planejamento no escuro. Para a gente fazer planejamentos que sejam efetivos e eficazes, a gente precisa da epidemiologia. Então, aqui, além de ter aumentado o diagnóstico, claro, também está tendo aumento de infecção pela tuberculose. Então, aqui é importante que já existe uma política específica para trabalhar a tuberculose com esse público específico, mas a gente ainda precisa de mais. Então, tuberculose e seus determinantes sociais. Eu vou trazer aqui para vocês dois tipos de tuberculose, dois tipos de modelos de determinantes sociais de saúde. Esse é o modelo que a gente conhecia, né, que a gente conhece, que é o modelo criado por Dowling e Rich. Então, ele traz a questão dos determinantes sociais divididos em três, né, que vai ser a questão do estilo de vida, das redes sociais e das funções socioeconômicas, culturais e ambientais gerais que influenciam essas pessoas. É um modelo que vai começar a entrar em desuso. Na verdade, existem pesquisadores que gostam desse modelo e não gostam do outro modelo que eu vou apresentar no próximo slide para vocês, e tem pessoas que não gostam desse modelo e gostam mais do outro. E eu vou trazer um pouquinho a diferença para vocês. Na verdade, esse modelo é um modelo que foi trabalhado por muitos anos, é um modelo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que é que esse modelo, um modelo criado por Darwin e Rich, eles falam para a gente? Que no final dos anos de 1970, existe um fenômeno biomédico, biológico individual. Na verdade, esse fenômeno só tratava a pessoa pela doença, mas ela não entendia o seu contexto social, econômico e político para poder fazer esse tratamento, para a gente poder fazer as nossas intervenções de saúde. Então, no final dos anos de 1970, tem esse fenômeno que vem forte, e que até hoje, no século XXI, a gente percebe que o modelo biomédico é um modelo que vem sendo quebrado aos poucos, seja na instituição acadêmica, onde vocês estudam, seja no mestrado, seja no doutorado, seja nas residências, seja no trabalho de vocês, a gente vem sempre querendo quebrar esse modelo biomédico, esse modelo hegemônico. Por quê? Porque a gente entende que a pessoa que adoece, ela não adoece apenas com a dor de cabeça. Mas existe um processo histórico, processo social, processo político, processo de renda por trás daquilo que leva ela a ter essa dor de cabeça. Então, trabalho de adoecimento baseado no contexto social, econômico e político, né? Os nossos determinantes sociais de saúde, ele vai ter uma atuação na prevenção e promoção da saúde e vai ter um foco também nas políticas públicas. É imprescindível que as políticas públicas se unam ao setor saúde, porque só a questão da saúde em si sozinha, só a questão, isso é só da Secretaria de Saúde, aqui uma política de saúde específica para isso, não dá de conta. Que a gente sabe que tem que ter uma parceria interinstitucional para a gente poder tentar minimizar esses determinantes sociais de saúde. E falar de determinantes sociais de saúde no Brasil é uma responsabilidade muito grande, porque saiu um estudo novo, né, logo no início do ano, espécie de pandemia, que o nosso país é um dos países mais desiguais, e é onde está tendo o maior número de mortes também pela pandemia. Então, a gente vai trazer aqui o segundo estudo de determinantes sociais de saúde, que é o de Solar e Irving. Então, ele é um modelo criado em 2010, ele é um modelo bastante novo. Atualmente é um modelo utilizado pela Organização Mundial de Saúde, e eles trazem que as causas estruturais, que é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Essas causas estruturais,
eles assumem uma posição de destaque para que as pessoas adoeçam. Então, se não existe uma governança, primeiro eu vou explicar para vocês. A gente vai entender o contexto social e político do que a gente está convivendo. Vamos trazer para a nossa realidade atual. Então, o contexto socioeconômico e político vai determinar qual é o impacto que vai ter no setor saúde e no bem-estar dessas pessoas. Então, a governança. O que é que os nossos governantes fazem para a nossa saúde? Primeira reflexão. Será que o governo federal está fazendo uma atuação muito bem feita na pandemia? Claro que não está. Não sou eu que digo, não é a Globo que fala, não é a Fiocruz que fala. São as pesquisas que são desenvolvidas pelos pesquisadores do nosso país que falam isso para a gente, tá certo? Então, as políticas macroeconômicas são um fator muito importante no impacto sobre a saúde e qualidade de vida das pessoas. Então, as políticas sociais, o mercado de trabalho, a habitação, a terra, as políticas públicas de educação, de saúde, de proteção social, a cultural e os valores sociais, eles causam grande impacto. Quando eu trago esse contexto social e político para vocês, eu estou querendo dizer que a estrutura da sociedade, a estrutura do trabalho, a estrutura do emprego, a estrutura econômica, a distribuição de renda, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso às políticas sociais, ela vai ter um grande impacto sobre a questão da saúde e o bem-estar, porque, na verdade, as pessoas elas se sentem acolhidas pelo Estado, tá? Pelas políticas públicas executadas pelo Estado, e com isso elas se preocupam menos. Com isso, ela tem uma fonte de renda para poder se alimentar melhor, para poder ter acesso a alguns bens que ela tem, e isso também causa uma melhor coisa, um melhoramento de saúde. Mas quando eu trago isso no contexto da tuberculose, o que é que adianta eu chegar para um paciente e dizer a ele que ele vai ter que ter cuidado, ele tem que ficar em casa, enquanto tiver aquela questão da tuberculose, quando ele tiver inicial da fase de tratamento, para ele não transmitir. Tá, ele vai ficar em casa se ele é um morador de rua, se ele não tem casa. Se a família dele botou ele para fora porque ele tem tuberculose, se ele mora num cômodo que mora 3, 5 pessoas, a gente tem que entender que tem que existir uma política social de moradia para que essa pessoa tenha o direito a uma moradia com qualidade e uma moradia segura, tá certo? Quando eu digo para um paciente que tem TB que ele tem que ficar em casa, porque ele, quem sabe, ele vai entrar no INSS, tudo depende de como essa tuberculose vai aderir ao seu corpo, porque a gente sabe os efeitos que a tuberculose causa nos nossos pacientes. Então, na verdade, a gente tem que entender a vida dos nossos pacientes com tuberculose para a gente poder fazer um planejamento. Para a gente fazer um planejamento com paciente com tuberculose, a unidade de saúde da família sozinha ela não consegue, entende? Então, tem outros fatores, como eu coloquei agora para vocês, que tem que entrar. Então, a gente tem que ter um apoio de rede. Sem isso, a gente não consegue. Então, a gente tem a posição socioeconômica, que é a questão, qual é a posição que você está na esfera social. Aí vem a educação, ocupação, renda. Quando a gente passa por determinantes intermediários da saúde, são os fatores mais próximos da gente. Quais são os fatores? São os fatores psicossociais, comportamentais, o biológico, as nossas condições de moradia. No contexto estrutural, eu falei de políticas de moradia. Agora eu estou falando como é a condição da minha moradia. Sabe? O que é que eu tenho na minha moradia? Como é essa minha moradia? Eu tenho acesso à água, eu tenho acesso à energia, eu tenho acesso à comida. Então, quando a gente traz os fatores intermediários, são aqueles que estão mais próximos da gente. E aí eles não estão tão distantes. Na verdade, ele não é a base, ele é um complemento da base. É isso que traz a diferença para o que a gente acabou de ver, criado por Darwin Lewis. Então, o modelo deles, ele vem dizendo que quanto mais próximo nosso, que seriam mais essa questão, como eu trago para vocês, os determinantes intermediários, eles causariam maior dano. Mas aqui não. Nesse modelo, eles vão dizer o contrário, que as estruturas mais distantes da gente, ela que vai causar um maior impacto na nossa saúde. E aí tem essas discussões pelos estudiosos de qual determinantes utilizar. Atualmente, a OMS utiliza o modelo de solar e hídrico, certo? E aí, quais são os efeitos da tuberculose no ser humano? Dentro daqui, eu vou trazer para vocês alguma coisa, e eu queria muito que na vida de vocês olhassem para o paciente de vocês, não apenas como uma pessoa que tem tuberculose, mas uma pessoa que tem família, mas uma pessoa que ela tem um estilo de vida, uma pessoa que ela tem uma condição de vida, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem sentimentos. E aí,
Isso traz uma angústia muito grande, principalmente para a atenção básica, que é o eixo central do tratamento. Por que eu digo isso para vocês? Porque na grande maioria a gente se sente amarrado. A gente faz o que pode. Mas mais lá na frente eu vou também trazer umas ideias para a gente clarear isso na nossa cabeça. Mas o que eu quero dizer para vocês é que pelo menos se importem com o paciente de vocês. Tentem ao máximo possível utilizar as redes para poder ajudar esse paciente de vocês. Porque pode ter certeza, o mínimo que você faz na vida dele, para ele, é o máximo. Tá? Nunca esqueçam disso. O mínimo que é para mim pode ser o máximo para o meu paciente. Isso é muito importante vocês entenderem. Não tire as condições de vida sociais, políticas e econômicas de seus pacientes pela sua vida. Porque, querendo ou não, você é uma pessoa privilegiada. E você tem que entender isso. Quando você atende um paciente que tem tuberculose, que tem hanseníase ou qualquer outro tipo de doença, que o diagnóstico que ele venha a ter, se coloque no lugar dele como lugar dele. O processo de empatia que você tem é um processo de você tentar fazer o máximo que o seu papel de privilegiado que você tem, você possa ajudar essa pessoa. Então, quais são os efeitos da tuberculose no ser humano? A gente é uma doença infecto-contagiosa que traz muito aspectos sociais estigmatizados, afastamento paulatino dos acometidos de seus ambientes coletivos e afetivos. Primeiro ponto que a gente vai ver da tuberculose no ser humano, aspecto social. O aspecto social faz com que ele se afaste das pessoas. Não porque ele queira. Primeiro que a gente, quando vai explicar o que é a tuberculose, a gente foca diretamente na doença. A gente, quando vai falar de tuberculose, a gente não foca no ser humano, foca na doença. E tem que se afastar que tem que fazer isso, porque isso aqui que a gente está preocupado com dados epidemiológicos. E quando eu trago para vocês o efeito da tuberculose no ser humano, eu me preocupo tanto com o dado, tanto com o efeito ser humano que ele é, mas também com os dados epidemiológicos. E aí, cuidado, minha gente, quando vocês orientarem a essas pessoas no aspecto social, elas vão se afastar temporariamente por um período de curso, é pequeno tempo, tá? Quando a gente iniciar o tratamento, mais ou menos 5, 7 dias, você vai voltar, porque a gente já percebe quando der a primeira baciloscopia negativa. Entendeu? Ele não vai passar um mês afastado da pessoa. Então, as baciloscopias mensais existem para isso, para conduzir vocês a um diagnóstico clínico eficiente, mas também de empatia, de humanização desse paciente. E o que mais falta nas pessoas, nos profissionais de saúde e pacientes que têm tuberculose, é a empatia, é o processo de humanização. É de deixar dar foco no bacilo, focar no nosso paciente. Tá certo? Então, esse primeiro é o aspecto social. Vai ter também o aspecto psicológico, porque na grande maioria as pessoas elas acham que tuberculose é o fim do mundo, que elas vão morrer de tuberculose, que ninguém mais vai querer ela. Calma. Vamos conversar sobre a tuberculose. Vamos entender o que é tuberculose. Quais são os efeitos da tuberculose que ele causa na sua vida? Qual é o efeito da tuberculose? Imagine você aí do outro lado dessa terra. Qual seria o efeito da tuberculose na sua vida? Ah, para mim seria ótimo. Beleza. Você tem conhecimento. E quem não tem conhecimento? Entendam que saúde não é uma engenharia que 2 mais 2 é 4. Saúde, às vezes 2 mais 2 pode sim ser 5. Porque a gente esquece um que está por vir. E às vezes esse um entra só e faz 5. Mas a gente erra porque a gente fez um planejamento mediante baseado em 4. Então, saúde é um planejamento contínuo, tá? Ele é um planejamento fluido. Pode entrar, pode sair, pode modificar. E nunca um escape. Planejamento você se faz com o paciente. Ele precisa dizer o que ele quer. Ele precisa dizer o que ele pode fazer. Ele precisa dizer se ele tem condições de fazer isso. Porque às vezes a gente esquece que para se fazer um planejamento, para se ter uma questão, para a gente ter uma efetividade e eficácia nos nossos planejamentos de saúde, o paciente tem que ter autonomia de dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque senão você vai frustrar o seu paciente, porque ele não vai fazer, e você vai se frustrar. Porque você vai sentir uma pessoa que não consegue resolver as coisas. Mas podem ficar tranquilos, porque a vida ensina isso para vocês, como a vida me ensinou muita coisa. Então, a gente tem a condição de inferioridade, subserviência, passiva as condições opressoras impostas por uma sociedade lesiva, a estigmatização que é causada pela sociedade por não entender a tuberculose. Tem a questão de negligência de autoridades locais e regionais em não considerar a TB uma doença que merece atenção. A gente, quando foca na TB, a gente foca apenas no bacilo. Mais uma vez, eu repito só a vocês, mas a gente não foca no nosso paciente.
Entendeu? Lá na frente eu vou trazer uns conselhinhos, na verdade não seriam nenhum conselhos, mas umas formas de vocês tentarem mudar isso, tá? Então a gente tem que trazer essas autoridades e essas pessoas que têm o poder de decidir as nossas vidas para o jogo. E dizer a ele que a regra do jogo não é a que ele coloca. A regra do jogo é a que nós, coletivamente, iremos construir. Essa é a regra do jogo. Vai desconsiderar a construção socioeconômica e a subjetivação da doença. Foi aquilo que eu já falei. A gente esquece que o paciente ele tem uma construção social, econômica e política e foca apenas na doença. O que importa para a gente é tratar ele e ele não ter mais tuberculose não transmitir. Mas esse processo de tratamento? E esses 6 meses que a gente vai passar tratando ele? E aí? O que é que acontece na nossa vida? A gente tem que refletir tudo, tá? Então, políticas públicas de saúde existentes no Brasil, que possuem majoritariamente como foco no principal o bacilo. Mais uma vez eu digo para vocês, não adianta focar no bacilo se a gente não foca no paciente. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode deixar esse tratamento e a gente vai ter que fazer um novo tratamento. E dependendo do tempo de abandono, ele não pode voltar para o tratamento antigo. Ele tem que iniciar o tratamento tudo de novo. E é mais uma frustração que esse paciente tem. E é mais uma frustração que você vai ter para tentar fazer ele. Para a gente tentar acolher esse paciente. Para a gente tentar fazer essa busca ativa. Tá bom? Tratamento em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Gente, o tratamento da tuberculose em países desenvolvidos é totalmente diferente. Aqui a gente em determinados sociais de saúde. Só quem teve tuberculose sabe a dor que causa no estômago. Ah, fulano, então faz o seguinte, já que está doendo, já que tu está tomando uma medicação para tuberculose e dói com seu estômago vazio, então tu se alimenta e toma a medicação. Certo? Ele vai comer o quê? Ele vai chegar para você e vai dizer, eu vou comer o quê se eu não tenho dinheiro para comprar? Eu só consigo beber água. Eu como o que me dão. E aí? Entende? Porque eu digo a vocês que a gente precisa olhar esse paciente como um todo, que a gente precisa das políticas sociais envolvidas nesse tratamento também. Tá? Isso tudo que eu estou trazendo para vocês foi um estudo feito por Barbosa 2013, que ele traz, são falas. Eu trouxe as falas das pessoas e só modifiquei, mas que são falas dolorosas. E isso a gente vê no dia a dia. Então, preparem-se, porque vocês vão ver muito isso. Então, cuidado com os pacientes que vocês atendem. O paciente de vocês não é apenas um diagnóstico, tá? Ele tem uma história de vida por trás. É o que todo mundo falava na pandemia. O paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém. É o que a gente mais ouve falar. Mas falar da boca para fora é uma coisa, mas fazer na prática é totalmente diferente. E eu estou trabalhando para a pandemia. E eu vejo quantas e quantas pessoas estão negligenciando o cuidado dessas pessoas, por medo de adoecer. Eu também não julgo eles, não. Porque na grande maioria a gente não tem o poder de escolher se quer ou não trabalhar. Mas se você escolheu a área de saúde, está apto a tudo que vem a acontecer, faça o seu melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, por mínimo que seja, para você achar que aquilo não faz diferença nenhuma, você vai entender que na vida daquela pessoa você mudou o dia dela, você mudou a vida da família dela. Sempre reflita. O impacto que você causa na vida das pessoas, você pode achar uma coisa, mas a pessoa ela acha totalmente diferente. Ouça mais, gente. Anote menos. É importante diagnosticar a tuberculose, é importante a gente fazer a ficha de notificação compulsória, mas ouça mais. A gente está numa sociedade que é tudo muito rápido. Pego. Se você mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, em 15 minutos você não me responder a mensagem, vou ligar para ele agora, O que é que está acontecendo? 15 minutos e não me respondeu? Calma, gente. Calma. Vamos ouvir mais. Vamos respirar mais. Vamos anotar menos. Vamos olhar no olho do nosso paciente, cliente, como vocês queiram chamar, do nosso usuário. Vamos ouvi-lo. O que é que ele tem de bom para acrescentar para a gente? Vocês não vão perder por isso, não. O tempo que vocês vão dar ouvindo mais esse paciente, vocês vão gastar menos fazendo planejamento. Vocês vão planejar menos, vocês irão errar menos, vocês irão evitar que pessoas abandonem os tratamentos. Eu já peguei paciente que nunca foi orientado porque ele estava tomando a medicação e só disse que tinha tuberculose e que se não tratasse, ele poderia matar um monte de gente
e ele poderia morrer. E aí eu perguntei a ele, mas explicaram por que isso acontece? E ele, não. Mas os medicamentos que o senhor toma, ele está doendo seu estômago? Tá. E eu não aguento mais tomar ele sem comer. Mas eu não tenho dinheiro para comprar comida. E aí é onde a gente vai articular com o NASF, vai articular com a política de assistência social. Será que a gente pode conseguir uma cesta básica no período que ele está com tuberculose para poder se alimentar e tomar medicação? Tudo bem, ele mora numa casa que tem várias pessoas, mas será que a gente não consegue afastar, pedir para abrir as janelas, deixar as portas abertas? As nossas intervenções, elas vão ser pautadas em dois princípios. Ela vai ser pautada no princípio de que a gente conhece o nosso paciente, e faz uma visita domiciliar para entender a vida desse paciente, e vai ser pautada no princípio também da humanização. Tá? Com esses princípios, a gente consegue trazer o paciente para a gente. Porque eu mostro a ele que eu me preocupo com ele, que eu entendo a realidade dele, que eu entendo a vida dele. Esse aspecto cultural é muito importante. É muito importante na vida da gente. Por quê? Porque ele faz com que a gente entenda todo o seu contexto e a gente não foque no bacilo. Parem de focar no bacilo. Se ensinaram a vocês a focar no bacilo, esqueçam isso hoje. Tá? Foquem sim no bacilo. Mas o bacilo não é a nossa principal meta. A nossa principal meta é a qualidade de vida desse paciente durante a tuberculose. E eu tenho certeza. Se você mostrar para ele que ele tem uma qualidade de vida tendo tuberculose, e que ele pode modificar a vida dele, e tem uma importância dele vencer a tuberculose, e que as pessoas vão ter sim preconceito, mas ele vai saber o que é a doença dele, ele vai saber que ele vai sair dessa. Quando você educa o seu paciente, quando você educa o seu cliente, de tudo o que acontece, se você se preocupa com ele, pode ter certeza. O índice de você fazer planejamento e eles darem errado, e de paciente abandonar tratamento, ele vai cair muito na sua unidade. Faça um teste. Vocês depois me falam. Me marquem depois. Falem comigo. Eu posso ter certeza que vai mudar não só a sua vida como profissional, mas a vida daquele paciente que necessita desse atendimento, desse olhar mais humanizado da saúde. Parem de ser mecânicos. Quem está muito mecânico ultimamente, tá? Ouçam mais. Anotem muito. Falem no consultório de vocês vão ver o quanto a sua vida vai mudar. Certo? Então, a gente traz a estratégia de saúde da família como principal eixo, né? Não tem para onde correr. Sem a saúde da família, a gente vai aumentar muito o número de incidentes nesse país. Então, a gente tem uma estratégia de saúde da família que faz esse acompanhamento, faz esse diagnóstico, faz esse tratamento, faz o acolhimento, faz a busca ativa, entende a realidade da família. Tá aqui, eu vou mostrar o imagem. Está aqui porque eu sou enfermeiro de saúde da família. Está aqui o meu amor pela saúde da família. Está aqui porque eu faço parte de uma equipe. Eu faço uma parte da equipe que está comigo. Eu tenho essas pessoas aqui, que eu acho que está aparecendo aqui para vocês, que me ajudam demais. Tá? Eu tenho esse profissional aqui, né, que é o primeiro agente comunitário de saúde, eu tenho um médico de saúde da família, para quando eu precisar de um suporte muito grande. Eu não sou apenas um enfermeiro técnico, mas eu também sou um enfermeiro que trabalha os princípios do SUS, trabalha os princípios da humanização. E isso ajuda muito, tá certo? Então, a nossa equipe, ela vai dizer muito de como a gente trabalha com os nossos pacientes clientes. Então, a saúde da família, ela é a estratégia, ela é o eixo principal, dependendo do equipe. Na verdade, eu coloco a saúde da família como uma equipe, mas a gente tem outros tipos de equipe pela atenção básica, tá certo? E aí a gente traz essa equipe completa, com o enfermeiro de saúde da família, médico de saúde da família, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, para esse acompanhamento, diagnóstico e tratamento. E quando for necessário, a gente vai sim fazer a consulta na casa dele. Se for necessário, a gente vai conhecer a realidade dele. Na verdade, eu acredito que a primeira consulta tuberculose era para ser na unidade, e durante o período de tratamento, umas 2 consultas eram para ser feitas na residência do paciente, para a gente poder entender a realidade dele. Porque às vezes eles têm vergonha de dizer para a gente que passa fome. A gente só sabe pelo agente comunitário de saúde que mora na área. Porque às vezes a gente vai chegar na nossa unidade, a gente entra com o nosso carro, trava o nosso carro, vai tudo lindo, arrumado, bem vestido, bota os nossos olhos, né? Porque eu gosto,
Mas, quando eu chego lá, eu não demonstro simplicidade. E aí a gente não tem a questão do acolhimento, a gente não vai ter a questão da empatia. Mas quando eu vou para a unidade, eu vou do jeito que eu sempre ando, mas eu demonstro afeto, eu demonstro acolhimento. Eu vou para a casa das pessoas, eu entro na casa das pessoas, eu sento, eu converso. Por quê? Porque quem trabalha com saúde da família sabe a população-alvo, sabe qual é o nosso público-alvo, tá certo? Então, os princípios que ajudam a gente nesse rastreamento da tuberculose, esses aspectos socioeconômicos e culturais, a territorialização, a população adscrita, o cuidado centrado na pessoa, isso é muito importante. A resolutividade dos casos é essencial. A longitudinalidade desse cuidado, a coordenação do cuidado, ordenar esse paciente para a gente, se for necessário, tá certo? Mas nunca esqueça, saúde da família, ela tem uma grande importância. Na verdade, ela é fundamental, ela é a base. Tirar a base da saúde da família, tirar a atenção básica, os tratamentos das doenças emergentes e reemergentes nesse país, elas vão aumentar. É assim, incansavelmente, porque é o foco. Mas também tem os profissionais que trabalham com isso, tem as ONGs também, tem outros setores da sociedade organizada que estão também dando suporte. É uma rede que a gente tem. Eu acho isso fantástico. Então, as nossas considerações finais, a gente tem que ter um plano de eliminação da hanseníase e controle da tuberculose em municípios prioritários através da atenção básica. Então, é aqui eu acrescentei a hanseníase, porque é o plano. Então, a gente está tendo um plano para eliminar a hanseníase e tuberculose dos todos os municípios, e tendo a atenção básica como eixo prioritário. A gente vai utilizar o serviço de saúde com foco não apenas na doença, e sim no ser. Eu já vim falando muito tempo para vocês. A gente vai utilizar de políticas públicas para atuação na tuberculose, políticas de renda, de saúde, de educação, de assistência social, um suporte psicossocial no enfrentamento do estigma e da autoestima, que eles têm essa redução. Então, se tem um NASF, fala com o psicólogo. Tem um ambulatório de psicologia, faz um encaminhamento para o ambulatório de psicologia. A tuberculose não é só tratamento, não, aqueles remédios que eles vão buscar lá na unidade, não. Mas tem outras coisas por trás disso também, gente. Direcionamento clínico é essencial, se necessário. Caminhar para as outras redes. Caminhar para o pneumologista. Entendeu? Estou falando da tuberculose no modo geral. Seja ela pulmonar ou extrapulmonar. Grupo de educação em saúde é muito importante para a gente tentar quebrar esses estigmas. Para a gente mostrar o que é a tuberculose. Educação continuada para profissionais de saúde. Tem muitos profissionais que não sabem trabalhar com tuberculose, têm medo, eu não queria dizer essa palavra, eu nem vou dizer. Mas, na verdade, tem profissionais que acham que a tuberculose, isso não é minha praia, então deixa para lá. Tá? Se você está naquele local, você é enfermeiro, você tem que saber tratar a tuberculose. Eu costumo dizer aos meus alunos de infectologia, profissional de saúde, na grande maioria, médicos e enfermeiros, que não sabem diagnosticar TB, que não sabem tratar TB, é um erro grave de formação, porque é o essencial. É o essencial. E aí eu queria encerrar para vocês trazendo essa fala. O preconceito é a tuberculose da sociedade moderna. Entendeu? Então, assim, essa frase é algo de Ronald Davis. Então, para vocês repetirem, sempre lembrem que, na verdade, o preconceito é a tuberculose da sociedade moderna. Então, um beijo para vocês, tá? Aqui está a nossa referência bibliográfica, que vocês podem consultar. E aí eu queria encerrar aqui para vocês, dizendo que, sempre que precisarem, estou voltando, né, os slides, sempre que vocês precisarem, esse é o meu Instagram, @enfitudo, me adicionem, falem o que vocês falaram da palestra. Eu já dei várias palestras online, e o que está me deixando mais instigado é assim, que eu não vejo vocês. Então, me adicionem, me marquem nas fotos que vocês tiraram, que vocês gravaram, me deem um feedback se vocês gostaram. Qualquer dúvida, falem comigo. Eu dei uma palestra uma vez, num evento, que veio um rapaz de Manaus, com as ideias, querendo trocar ideias comigo. Isso foi muito bom. Ele trabalhava frente a algumas atividades de vigilância. Teve outro também do Sul, e a gente trocou ideias. Falem comigo. Me adicionem, me sigam, eu sigo vocês, me mandem e-mails, se eu queria essa palestra, eu mando para vocês, tá certo?
O conhecimento, ele tem que ficar, tá? O conhecimento, ele tem que ficar nas pessoas, não só concentrado em mim, mas concentrado em cada um que está aí do outro lado dessa tela. E eu queria conhecer vocês. Então me adicione, vocês já me conhecem, já me apresentei, quero conhecer vocês. Um beijo, foi muito bom estar essa tarde com vocês, esse horário dessa tarde, tá certo? Aproveitem o evento e eu espero encontrar vocês, né, nessas caminhadas da vida que a gente faz, tá certo? Fico muito agradecido por vocês terem participado e conto com o feedback de vocês, tá certo? Estou tentando aqui encerrar e estou tentando aqui. Muito obrigado por tudo, tá, gente? Um cheiro. Só vou encerrar aqui. Beijo!